Diz porque o ex-ministro-chefe do GSI de Lula, o general Gonçalves Dias, deu ordens para que a ABIN não relatasse em documento enviado ao Congresso que ele foi alertado pelo órgão previamente sobre as ameaças de invasões no dia 8 de janeiro. Segundo uma apuração da Folha de São Paulo, a Comissão de Atividades de Controle de Inteligência solicitou, um dia após os atos, que o GSI enviasse um relatório sobre todas as ações entre os dias 2 e 8 daquele mês. Entretanto, antes que o documento chegasse ao Congresso, o mesmo passou pelo crivo de G. Dias, que determinou a ocultação de trechos sobre os alertas enviados a ele. O ex-ministro e fiel aliado de Lula era um dos principais alvos da CPMI do dia 8 de janeiro. Porém, uma ação rápida e coordenada da base governista conseguiu evitar que Gonçalves Dias fosse convocado para prestar esclarecimentos ao colegiado. Cristiano Beraldo, qual é o potencial dessa revelação por parte da Folha de São Paulo? E diante disso, é possível esperarmos uma virada na CPMI? Olha, Caniato, veja, a gente já sabia que o G. Dias tinha feito ali manipulação de documentação, escondeu as imagens do que tinha acontecido, de fato que revelava a sua atitude completamente amistosa diante dos invasores do Palácio do Planalto. E aí vão se avolumando esses tipos de revelação que mostram que ele, de fato, não só teve uma participação importante no que aconteceu no 8 de janeiro, porque não impediu a atuação dos invasores, como também depois manipulou provas, tentou defender o governo fazendo todo tipo de maracutaia ali com os documentos que deveriam ter sido apresentados ao Congresso, mas ele está aí solto. Ontem havia o pedido de convocação do Gonçalves Dias, que é essencial. Nós falamos aqui de forma enfática, é essencial a presença dele na CPMI. Ele tem esclarecimentos muito importantes a prestar. Só que aí os governistas, profissionais que são de CPMI, tripudiaram em cima de representantes da oposição que não tiveram capacidade de aprovar nenhum requerimento, deram de bandeja a vitória do governo. É uma coisa impressionante. Não é que eles tomaram gol, marcaram gol contra. Veja, Marcos Duval, o senador Marcos Duval está lá há 4 anos, votou contra o próprio requerimento, disse que se atrapalhou. Vejam só, esse é o tipo de oposição que vai conseguir fazer frente a essas pessoas que estão aí, que já tiveram envolvidas com todo tipo de escândalo, que estão ali andando com criminosos do MST, estão andando com todo tipo de sem vergonha. Veja, se não tiver profissionalismo ali, não vai funcionar. Se não tivermos uma atuação no nível que a gente vê, inclusive, de Ricardo Salles, de Kim Kataguiri na CPI do MST, se não tivermos isso na CPMI do dia 8 de janeiro, nós vamos sair de lá humilhados, a oposição sairá de lá humilhada, e a oposição não está representando a si própria. A oposição ali na CPMI representa mais de 58 milhões de brasileiros que votaram contra o Lula. Além daqueles que votaram no Lula e já se arrependeram, que não são poucos. Olha o tamanho da responsabilidade. E aí vão ficar aí com Gonçalves Dias tripudiando. Meu Deus do céu! O que precisa acontecer para que a gente consiga ter conhecimento de tudo que aconteceu ali? O governo foi omisso e se beneficiou do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Está mais claro do que nunca. Não havia um plano de tomada do poder. Não faz nenhum sentido imaginar que, apesar de minuta de GLO encontrada no celular do tenente-coronel Cid, de documento achado, de papel impresso ali, achado na casa do Anderson Torres, eles iam dar um golpe depois de terem saído do poder? Se fossem dar golpe, que obviamente dariam enquanto estavam no poder para poder permanecer. Mas então tá tudo atrapalhado e a oposição tá entregando de bandeja. Isso me deixa doente, não podemos permitir isso. É preciso que eles se entendam e passem a fazer um trabalho à altura
dos opositores que eles têm ali. Agora, Tiago Pavinato, ontem... Faz a mesma pergunta. Não, ontem você fez pro Beraldo, você vai dar uma virada? Não, ontem, eu vou fazer, mas ontem você fez uma análise muito interessante, fazendo um paralelo entre democracia e a investigação parcial que se desenha nessa CPMI. Quando novos elementos vêm à tona, o futuro dessa comissão parlamentar de inquérito mista, de investigação, pode ter um novo encaminhamento? Não, você falou da virada, eu ia falar assim, outra virada, né? Mais entubada do que está esta CPMI. E, de fato, eu repito aqui o que o Cláudio falou antes, essa é a primeira comissão de inquérito que já começa em pizza. Agora, o que começa errado, dificilmente dá certo. Se o que começa certo nunca dá certo, que se dirá do que começou errado? Dá certo? Não tem, a gente não está plantando nada, nós vamos querer colher o quê? O deputado votou contra o próprio requerimento. O cara levou a semente, só que ele jogou a terra na água e jogou a semente fora. Vai colher o quê? O que nós vamos colher disso aí? Nada, absolutamente nada. O G. Dias estava blindado até ontem. Flávio Dino estava blindado até ontem. O G. Dias, hoje, mais uma vez, apareceu na Folha de São Paulo com essa revelação, que não é uma revelação. Todo mundo já sabia. Hoje veio mais um desdobramento de uma revelação de que o G. Dias mentiu para o Congresso, mentiu em documentos oficiais, mentiu em sistema de informação, mentiu para o povo brasileiro, de que o G. Dias, sim, mais uma prova concreta surge, adulterou. E esta adulteração, a pergunta que o Beraldo fez, ela é imperiosa. Ora, se o governo federal, cujo presidente é Lula, cuja segurança é feita pelo G. Dias, se esse conjunto de coisas, governo federal, Lula, G. Dias, era vítima, qual é o interesse da vítima em falsificar dados sobre o golpe que sofreu? Então a vítima não é tão vítima assim. Se a vítima precisou falsificar dados para contar o infortúnio que lhe aconteceu, ou o infortúnio não aconteceu, ou ela provocou o infortúnio, e aí nós vimos uma figura jurídica que se chama culpa exclusiva da vítima, ou culpa parcial da vítima, ou a vítima se aproveitou daquilo, fez um estrago maior, e ela é vítima até parte, mas ela aumentou o dano para se mostrar uma vítima fatal, uma vítima inconformada. Não tem sentido. E G. Dias ainda por cima é blindado justamente num momento em que, tendo ele cometido todos os tipos penais, quer dizer, todos os crimes elencados no Código Penal brasileiro, que cometeu Mauro Cid, está preso, sem razão, porque não há periculum in libertatis do Mauro Cid, mas o Mauro Cid está preso porque existe materialidade por ele ter cometido todos os crimes que o G. Dias cometeu. Só que o G. Dias não está preso. Só que o celular do G. Dias não foi pego. Só que o celular do chefe do G. Dias e da mulher do chefe do G. Dias não foi vasculhado, como foi o celular do chefe do Mauro Cid e da mulher do chefe do Mauro Cid. Então o que explica esta blindagem, amiga? Significa algo que está muito claro e que eu também não posso falar, porque da mesma maneira que o juiz, que o ministro Sebastião Reis, eu não tenho como provar, mas é a única coisa que explica toda essa movimentação. E a gente não pode provar, por quê? Porque as provas não são sonegadas, porque a investigação não é feita e ninguém pode dar às coisas o nome que elas têm nesse país. Nós não podemos nem dizer, hoje em dia, isso é muito sintomático do que nós estamos vivendo, doença sexualmente transmissível. Se nós não podemos dar à doença o nome de doença, o que vai restar para todas as outras coisas? Nós vamos ter que viver com eufemismos, com veja-bens, versões oficiais, nós vamos ter que ter fé, credo no Estado e nas autoridades que ocupam as instituições, da mesma maneira que um cristão tem fé na Santíssima Trindade?
Aí acabou o Estado laico, sem Estado laico não há democracia. Portanto, nós não temos uma oposição. Nós não temos uma oposição no Brasil. E não tem como ter reviravolta se a gente tem um bando de inútil que não sabe limpar a própria bunda. Dantas, você que está em Brasília, quais foram as repercussões dessas informações publicadas pela Folha de São Paulo? G. Dias deve continuar sendo blindado ou as coisas podem mudar? É uma oposição inútil, né? O Marcos Duval, aliás, é um personagem folclórico já. É um sujeito que vai na rede social, pega um calendário da ABIN. Ele pega um calendário da ABIN, tira uma foto e aí diz que aquilo é um relatório de inteligência. Então, assim, sinceramente, eu não sei eu não sei como... É impossível levar a sério. Ele se perdeu no personagem da SWAT. Essa é a oposição aloprada que eu falo já há muito tempo. Essa gente não tem capacidade intelectual para poder exercer um mandato eletivo, muito menos de fazer uma articulação política que seja capaz de criar realmente uma oposição dentro do Congresso. O papel da oposição, ele é fundamental. Ele é fundamental, porque só uma oposição é capaz de resistir a um projeto de poder autoritário. Só uma oposição que tenha realmente capacidade técnica, que tenha, que tenha propriedade moral, não é só intelectual, que tenha espinha ereta. Só uma oposição de verdade é capaz de equilibrar o jogo e é capaz de fazer prevalecer, na pior das hipóteses, uma agenda mínima geral, de interesse geral da sociedade. Porque, assim, percebam, já é difícil para o cidadão comum entender o que acontece nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal. Por quê? Porque eles não entendem que o sujeito em quem eles votam, o sujeito e a sujeita, na maior parte das vezes, está ali para fazer o seu business, para enriquecer o partido, para bancar a próxima eleição, para permanecer no poder. Eu me lembro que quando cobri a eleição municipal em São Paulo, me deparava com vereadores que estavam sendo reeleitos, sei lá, pela quinta, pela sexta vez. O sujeito simplesmente não quer ascender. Por quê? Porque o escopo do poder dele e dos esquemas dele estão todos estabelecidos já. Então ele não quer exposição, ele não quer nem ousar. Ele quer permanecer na sua zona de conforto. Então, assim, as pessoas são muito despreparadas, os nossos políticos são muito despreparados. Essas novas gerações, você tira numa palma da mão nomes que tenham capacidade para exercer a política, exercer um mandato eletivo. Você conta nos dedos de uma mão. Então não reclamem quando os projetos autoritários de poder se impõem, quando as pessoas começarem a ser caladas, como já está acontecendo. A gente se autocensurando, quando começar a faltar comida na prateleira do supermercado. Porque esse projeto, ele pressupõe a quebra da economia, ele pressupõe a submissão dos setores que hoje conduzem o Brasil, ou tentam conduzir o Brasil para um futuro mais próspero. Você não vê o Lula falando em prosperidade. A esquerda, de uma maneira geral, e os líderes populistas, na sua essência, eles conseguem exercer o poder a partir do quê? A partir de promessas. Promessas que nunca chegam, porque se elas chegarem, se você tiver uma sociedade que se desenvolva, que tenha capacidades próprias, que enriqueça, que prospere, ele não vai poder prometer mais nada, não vai ter mais o que prometer.
Então, assim, nós, em pleno século XXI, devemos estar cobrando dos nossos legisladores, dos nossos governos, devemos estar cobrando entrega. Entrega. O que vocês têm para oferecer para quem entregou o seu voto? O que vocês vão devolver? Porque não estou falando aqui de troca-troca. O sujeito está preocupado em receber ali uma camisa, uma cesta básica. Eu estou falando de entrega de política pública. É tudo atraso, é saneamento. Agora vão revisar reforma trabalhista, vão fazer uma reforma tributária para arrancar mais ainda riqueza dessa sociedade, para bancar essas benesses. Essa gente vive, de fato, numa ilha da fantasia. Só que as pessoas não se informam, elas não se formam. Então, e elas votam em gente que se diz que vai fazer oposição, que é incapaz de fazer, né? Que vota contra o seu próprio projeto. Então, assim, é muito triste, é desanimador, eu diria. Cristiano Beraldo, aqui no chat do programa Os Pingos nos Is no YouTube, muitas pessoas falando: direita é fraca, a oposição é fraca, ineficiente. Outros falam que os parlamentares só pensam em cifrões, né, colocando justamente o símbolo do dinheiro. O que a oposição precisa fazer, sobretudo nessa CPMI? Qual é o papel dela? Em 2 minutos e meio, por favor. Neto, a direita não é fraca, não. A direita é forte. Ela elegeu um número expressivo de parlamentares e deveria ser melhor representada por esses parlamentares. A gente tem ali a liderança da oposição com o Carlos Jordi, que está fazendo o trabalho possível, mas os deputados que foram eleitos, sobretudo na onda do bolsonarismo, com um apoio muito expressivo, alguns com votação assim inacreditável, e estão lá, eles precisam compreender que existe um jogo. Ninguém vai chegar ali e resolver os problemas com a cabeça de quem era candidato. Agora estão no exercício do mandato. Precisam compreender que o inimigo, entre aspas, enfim, eu prefiro achar que ainda há algum tipo de elegância na relação dentro do parlamento, mas são os opositores, e são opositores experientes, ferrenhos, e que todo mundo sabe que dariam muito trabalho. O governo não queria essa CPMI. Conseguiram colocar a CPMI para funcionar depois de muito custo, em razão das imagens absurdas que apareceram. E essas imagens tinham como protagonista principal a omissão, a leniência, a prevaricação do ministro do GSI, que quando tem a sua convocação colocada para votar, ela é negada. A oposição claramente está mal representada do ponto de vista da organização do trabalho. Os deputados e senadores que lá estão precisam fazer o dever de casa, precisam entender que este tipo de situação exige dedicação, suor, transpiração. Você tem que saber aonde você quer chegar, você tem que contar com toda a assessoria da Câmara e do Senado para poder fazer um trabalho eficiente, para não cair nesse tipo de pegadinha como caíram ontem como patos. Meu Deus do céu, precisamos colocar os profissionais para atuar, porque política também exige profissionalismo. Não é só para rede social, é para a vida real. Se nós não tivermos uma atuação para valer ali, aí sim sairemos humilhados. Mas a direita, as pessoas que votaram contra o Lula, essas continuarão existindo de verdade, cada vez mais ansiando uma mudança na política brasileira. E vai ficando claro a importância de se observar o trabalho que está sendo realizado para que nas próximas eleições a gente possa cobrar essa fatura, porque as pessoas estão lá com uma missão muito importante. Esses eleitos estão lá para representar a direita brasileira, que vê no governo Lula uma grande ameaça. Que façam o seu trabalho.